Olá você, muito obrigado por ter clicado aqui, acessado o nosso YouTube. Já deixou seu like? Se inscreveu no canal? Faça aí, rapaz, estou esperando. Porque hoje a entrevista INC está totalmente especial, um ambiente novo. Você me conhece, Leandro Gildo, e você está acostumado a me ver lá no estúdio de rádio. Hoje eu substituí o Felipe Klisman na entrevista INC. Hoje vamos ter uma conversa muito massa para você que pensa na sua vida financeira futura. Tá vindo uma novidade para muitos, mas para ele não é. Aqui para o Ceará, rapaz, que pode aí instigar a sua curiosidade. Estou com ele, Chico Rosa, e tá aqui ele aqui do meu lado. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Primeiro aí uma saudação a todos os internautas, não é? Uhum. É um prazer estar aqui com vocês, tá Obrigado. certo? Estou vindo aqui lá do PEC Nordeste, porque PEC já Nordeste. faz uns 10 anos que a gente é palestrante no PEC Nordeste. E sempre assim no setor de meio ambiente, mais especificamente no setor de reflorestamento. E por que ainda os amigos do PEC Nordeste me chamavam, os colegas agrônomos que são diretores por lá? Porque nós tivemos assim a curiosidade há uns tempos atrás de procurar uma opção nova para a agricultura, uma coisa que desse muita renda e que tivesse acesso aos agricultores. Não é só para os doutores e só para os grandes empresários, não. É para todos, tá bom? É sem preconceito social, econômico, nada. Pode entrar nessa atividade o pequeno produtor, o trabalhador, o empresário e assim por diante, tá bom? Olha aí, já ficou curioso daí, né? Ele já deu algumas dicas aqui que você vai se interessar bastante, principalmente você, pequeno agricultor, médio agricultor, grande agricultor, também serve para todo mundo. Chico Rosa falou muito bem, Chico, da PEC Nordeste, a grande PEC Nordeste, está na 26ª edição do evento e você vem palestrando, trazendo essa novidade. Vamos contar logo que novidade é essa? Pronto, a novidade é o seguinte, olha, na agricultura nós temos vários tipos de maneira de ter receita. Tem da pecuária também, mas no caso aí é sobre a agricultura mesmo, que no caso a minha especialidade é mais em fitotecnia. Vamos lá. Fitotecnia. Fitotecnia. A coisa, o nome é fitotecnia, zootecnia. E assim, no tempo que a gente se formou como engenheiro agrônomo, a engenharia rural, a fitotecnia, a zootecnia. A zootecnia, todo mundo, é a técnica de trabalhar com animais, né? Certo. Simples. Fitotecnia, trabalhar com plantas, tá bom? Entendi. Então, na área de fitotecnia, nós temos uma grande opção que é o reflorestamento. Mas, olha, é tão importante a gente saber, para a gente poder ver quem trabalha com qualquer atividade da vida, é a gente saber fazer um bom cruzamento, uma mesclagem entre a cultura, entre a tradição e a ciência. Sim, Tá certo? exato. Vamos lá. Então, o que é que existia como cultura aqui? Ai, rapaz, reflorestamento. Quando no começo eu falava em reflorestamento, plantio de árvores, quando eu falava para uma pessoa, ele acendia duas luzezinhas na imaginação da pessoa que eu falava. A primeira imaginação, eucalipto. Porque todo mundo aqui do Ceará é acostumado a viajar para o sul ou para o sudeste, para Minas Gerais, e ver aqueles plantio de eucalipto. Aí acendia aquela luz. Quando eu disse, olha, eu vou trabalhar com plantio de árvore, aí acendia a primeira, eucalipto. Aí a segunda luz. Qual era? Aqui não dá certo, não. Rapaz. Aí eu digo, não, rapaz, não é do jeito que você está pensando, não. Primeiro, não é eucalipto. Segundo, dá certo. Mas como? Olha, nós temos aqui no semiárido, aqui no Ceará principalmente, para uma planta ela crescer, e uma árvore é uma planta grande, não é? Porque tem planta pequena, tem planta. E desculpe assim a linguagem, é porque eu gosto de falar. Eu não sou mais um técnico, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar com os produtores, tá certo? Fica à vontade. Então uma planta, uma árvore é uma grande planta. Ela precisa de três coisas. Ela precisa de um solo bom, Certo. precisa de água e precisa de sol. Certo. Aí olha como Deus é bom. As grandes regiões do Brasil, assim, sem ser aquela coisa da geografia, mas as grandes. Tem a região norte, tem aqui o nordeste e tem o sudeste com o sul, tá bom? Certo. Aí, para uma planta ela crescer bem,
lá quando eu era garoto, estudando ciências no ginásio, que hoje os meninos é o primeiro grau, o segundo, né? É isso. Eu estudava ciência, aí a gente tinha que saber o que era o reino vegetal, mineral e animal. Eu só sei que o reino vegetal é aquele que as plantas fazem fotossíntese, né? Toda planta não faz fotossíntese. Todo garoto aí que estudou, toda pessoa sabe o que é a fotossíntese. E a fotossíntese é isso que eu disse. Precisa de sol, solo e água. Pronto. Essa é a fórmula. Coisas. Pronto. Olha como, voltando, como Deus é bom. Lá na Amazônia, uma grande região. Certo. Lá tem muito sol. Tem muita água. Demais. E tem pouco solo. O solo da Amazônia é muito pouco. Pronto. Deus temperou direitinho. 2 fatores bons e um que não era tão bom. Tá bom? 2 positivos e um negativo. E lá no sul e sudeste? Rapaz, lá tem muita água, tem muito solo, tá bom? E pouca luz. Quem já andou lá pelo sul vê que tem determinada estação do ano que é por tempo nublado, todo tempo falta luz. E no nosso querido Nordeste, no nosso Ceará, tem sol, ó, vamos para o sul de novo, 2 positivos, né? Sim. Sol e água, e um negativo, luz. E aqui, sol. Se a gente for pensar como se pensava antes, era negativo, porque tem demais, de janeiro a dezembro. É verdade. É assim? É verdade. Vamos lá. Outro negativo, a água. Só o que a gente diz é que não, falta água no Ceará. Água, é verdade. 2 negativos. Ai, rapaz, e o solo do Ceará não é bom não, porque bom é aqueles de Goiás, que a gente anda assim, que tem quilômetros e quilômetros de plantação. Aqui não, é uma areazinha de 10 hectares para ali, outra para ali, não sei o quê. Sim. Aí tá danado. Do Ceará, os 3 negativos. 3 negativos, e aí, como é que faz? Como é que faz? Aí Deus botou o cearense aqui, pronto. É isso. Aí sabe como é? Aí vamos passar, isso são os problemas, né? Vamos para a solução? Vamos para a solução. Solução. Cearense lá, é bom nisso. Vamos lá na Amazônia. Certo. Já tem os 2 positivos. O negativo é falta de solo, né? Verdade. Mas lá é perto da Cordilheira dos Andes, acolada, uma serra muito grande. Pronto, rapaz. Pega um bocado de trator gigante, uns caminhões gigantes, desmancha a cordilheira e espalha e faz uns 3 metros de solo. Tá resolvido, não tá? Sim, tá resolvido. Tá resolvido. O problema do solo. Do solo e os outros estão legal, né? É só isso, compra aí uns. Pronto. Aí vamos pro sul. Achei lá no sul é mais fácil de resolver. Resolver o problema do sul. É mais fácil. Rapaz, compra um bocado de ventilador gigante, espalha as nuvens. Tô sacando a ironia, cara. Isso. Pronto, muito fácil. Sacode as nuvens, tira as nuvens de lá, tem sol. E aqui no Ceará, rapaz, no Ceará não é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, a gente pega com a tecnologia e com sabedoria, com filosofia. Que a filosofia é a procura da sabedoria, né? É verdade. Não é só aquela ciência pura, não. Pronto. Então a gente juntando essas coisas, filosofia, sabedoria, tecnologia, a gente vê, rapaz, vamos fazer o seguinte, pois vamos plantar uma árvore que não consome muita água. Pronto. Aí fomos achar o mogno africano, através de pesquisa, nós pesquisamos, né? Sim. Nós como engenheiro agrônomo, curioso, lá em Nova Russas, tá bom? Aí fizemos e fomos e pegamos uma espécie, 12 espécies florestais nobres, né? O mogno uma delas. Só o mogno, nós pesquisamos 3 espécies de mogno africano e a do mogno brasileiro aqui, que é uma espécie em extinção que não pode nem colher mais, tá bom? Tá bom. Pois o mogno deu muito bom. Desenvolve bem aclimatado no Ceará. É tanto que nós já estamos começando a colher, eles já estão produzindo semente. Bom, aí deu muito bem. Então nós arrumamos uma espécie que é para pouca água. Ótimo. Aí o que foi? Vamos achar o solo. Então, uma fazenda pequena que seja de 50 hectares, se ela tiver 2 hectares de solo bom, que todas elas têm, tá bom? Uma parte. Certo. Bastou aqueles 2 hectares gera uma renda muito grande. Depois vamos falar em renda, quando você permitir, tá bom? Certo. Aí, solo, resolvemos, que aqui a gente chama as manchas de solo. Uma mancha aqui, outra ali, sim. Uma de 10 hectares, uma de 50, onde pega 10 na fazenda, resolveu. Solo. Bom, água. Agora água. Água. A água o bicho pega. Quando eu botei para começar esse projeto, foi naqueles 6 anos de falta d'água no céu. Não perdemos uma árvore por falta d'água. Porque é pouca água que ele precisa, tá bom? Ok, pronto. Então,
E a água no Ceará hoje? Hoje, aí sim, foi tecnologia mesmo, com a engenharia, o que antigamente poço profundo era uma coisa muito difícil. Hoje tem poço profundo da empresa particular, fazem tudo ao alcance do produtor, negociam e tudo. Então toda fazenda hoje, uma tem um poço profundo, outra tem um poço profundo público. A água não é mais um problema porque a vazão que precisa é pouca. Então, no Ceará, aí nós resolvemos o problema do solo, o problema da água. E o sol? Eita, rapaz, esse solzão escaldante. Aí é um inimigo difícil, né? De vencer esse inimigo. Exatamente. Foi que nós fizemos. Nós transformamos o grande inimigo em amigo. Por quê? Como foi isso? Olha aquela ideia básica de quando criança ou adolescente que eu estudava ciência, me atinou na ideia. Rapaz, para fazer fotossíntese crescer, ela precisa de muito sol, muita energia. Porque aquele sol na fotossíntese, a equação da fotossíntese diz que aquele pega a energia e com aquela energia, ela, que com a água transloca pega os sais minerais do solo, né? Sim. Aí essa interligação, sol, solo e água. E pronto. Aí é fácil de entender. Aí aqui, a nossa árvore, a folha da árvore, que é a verdadeira usina que trabalha, sim, fazendo a fotossíntese, cada uma folhinha daquela, ela trabalha o ano inteiro. Lá no sul, só trabalha uma parte do ano. Lá na Amazônia, faltam os nutrientes do solo. E por aí vai. Então, o Ceará é o Ceará. O Ceará é o Ceará. Nós somos cearenses e vamos dar valor à nossa terra. Então, assim, gente, o Rosa, pode chamar de Rosa? Pode, Chico Rosa Chico mesmo. Rosa? Isso, pronto. O Chico Rosa, que é agrônomo, teve uma ideia e essa ideia partiu do problema. Partimos do problema, para chegar na solução. Para chegar a uma solução. Se falta terra, falta água, tem muito sol, resolvido o problema. E deu certo. Tá, você até comentou, Chico, que o mogno começou a crescer. Bem, desenvolvendo bem. E agora já está dando frutos. Sementes. Vamos lá. Por que é que eu falei na semente? Porque ele não dá o fruto. Porque o produto da árvore é a madeira. Sim. Então nós plantamos. Então quando a gente planta a madeira, aí uma pessoa diz, tu vai plantar e vai cortar ambientalmente, você não faz nada. Trocou 6 por meia dúzia. Sim. Vamos lá. Mas é o seguinte, quando eu planto uma árvore e eu vou colher, eu estou colhendo uma árvore que foi plantada. Aí eu tiro a pressão de você, que também precisa de árvore, e lá na floresta nativa, derrubar a floresta nativa. É verdade. Tá bom? E deixa eu contar uma pequena história aqui. Pode contar. Vê se você concorda. Sim. Ó, se um arquiteto aqui, ele vai fazer a casa de 2 senhoras aqui na aldeota. Ela encomenda que quer móveis bons, de madeira nobre, de mogno, tá bom? Aí um arquiteto, tá bom? Ele conhece como é que é o sistema, onde é que arruma madeira boa. Aí o outro da outra senhora é um outro arquiteto. Tem um arquiteto que ele faz assim, na hora que ele vê lá, aí ele faz os móveis planejados e diz, aqui vai precisar, a árvore vou precisar cortar 2 árvores para poder produzir as tábuas de madeira, tá bom? Aí o arquiteto, que já é do sistema de trabalho dele, ele liga para a madeireira daqui, a madeireira daqui liga para o mateiro lá no Pará, sim, o mateiro vai lá, corta 2 árvores, tá bom? Aí, transformou em tábua e mandou para cá, tá bom? Certo. Aí o outro arquiteto conhece um tal de Chico Rosa, lá em Nova Rússia, no interior do Ceará. Aí disse, Chico Rosa, eu estou precisando de 2 árvores de mogno aí, tu tem? Eu digo, eu tenho mais, pois corta aí, faz tábua e manda aqui para mim. Olha. Vamos lá? Uhum. Então, cada uma árvore que cortou lá, evitou de cortar uma na Amazônia? Evitou. A conta é simples, né? É verdade. É simples. Teoricamente é essa conta. Teoricamente. Mas sabe qual é a verdade? Diga aí, na prática. Na prática e na verdade? Sim. No duro? Pode falar. Uma árvore de mogno aqui salva 100 árvores na Amazônia. Peraí, Chico. Vamos lá. Vamos fechar essa conta. Bem direitinho. Vamos fechar. Uma aqui salva 100 lá. Teoricamente, se eu corto uma aqui, eu evito de cortar de lá, não é? Uma, né? Pelo menos uma. Mas a conta não é essa. Um aqui é 100 lá.
Como é que essa conta vai fechar? Me explica aí. Vamos embora. Você sabe da história de 1001 Noite? Deixa a emoção. Não, mas eu vou dizer logo, vou encurtar. Encurte. Vamos lá. Olha, eu vi aqui, na floresta plantada, tá aqui uma carreira de árvore de mogno aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bem ali tem outra carreira. Aí tu precisa de duas, ele precisa de outra, não sei o quê. Aí eu só faço, corta aqui, corta outra, corta outra, corta outra. Sim, e depois ela rebrota, produz outra árvore depois também. Que é isso aí é chamado, aí já é ciência, é o manejo florestal, tá bom? E meio ambiente. Certo. E como é lá na Amazônia, na floresta nativa? Tem uma árvore de floresta nobre aqui de mogno, aí andam 200 metros, tem outra bem acolá, tem outra lá para acolá. Entendi. Aí para tirar essa aqui, para chegar lá na outra, vem aquele tratorzão, ou aquelas máquinas que só o pneu é maior do que nós todos juntos, assim? Exato. Vai derrubando ali para fazer a trilha para o caminhão ir buscar, né? Entendi. Nessa derrubada, porque derrubou as outras que não são nobres, né? Aí derruba muito mais de 100. Fechou a conta? Fechou a conta. Fechou a conta bem direitinho, rapaz. Uma produção sustentável, pensando nas duas coisas, porque existem as duas coisas, a gente não pode ser hipócritas, dizer que não existe. Existe o lado econômico, existe o lado sustentável. Exato. E as pessoas, elas precisam ter essa sacada que você teve de quebrar, de resolver o problema e pensar nessas duas formas. Porque existe, tem jeito, não tem jeito. E nós fomos ainda o outro ainda, tá certo? Foi mais longe. Nós fomos para o lado social e agrário do campo. É porque eu tenho uma obrigação de saber disso, porque eu sou engenheiro agrônomo. Lógico, eu tenho uma obrigação de saber. Qual é o problema? Ai, não sei o quê, é o pequeno, é o médio, o grande, não sei o quê, aquelas coisas de classes sociais que também tem no campo. Certo. Aí sabe o que é? Bom, você é um empresário, você pode plantar 10 mil pés de mogno, plante, ok. Eu posso plantar só 1.000, eu planto 1.000. A senhora bem ali, a dona de casa, no quintal dela, ela pode plantar 40, ela planta 40. Pronto. Aí vai ter uma grande receita. Aí dá certo para todo mundo. Dá certo para todo mundo. Porque 40 árvores já enche 2 caminhões de madeira. Às vezes a pessoa tem ali 2 hectares, 3. Aí separa um pro feijão, bota outro pro mogno. E pronto. E aí vai. Num plantio para cada hectare. Cabe 400 árvores, 500, varia de acordo de 400 a 500 árvores. Cabe muito. Cabe muito. Agora, eu vou pegar o seu celular aqui. Agora nós vamos falar de receita. Certo. Receita é o que empresarialmente a gente fala, né? Mas eu já abandonei essa linguagem técnica científica. Eu sou lá do interior, eu acho bom falar as coisas do interior. Certo. Não vou falar em receita, não. Vou falar no apurado. No apurado. Tá bom? Bem do interior mesmo. Pronto. Tá certo. Vamos lá. Mas vamos estudar também matemática. Certo. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro agrônomo. Então, a gente como engenheiro, a gente estuda muita matemática evoluída, cálculo 1, cálculo integral, cálculo diferencial, etc, e não sei o que, derivado, né? Assim? Sim. Então, mas vamos lá para baixo, para começar para a aritmética mesmo. Sabe qual é a aritmética? A base do negócio. É a base. Que 1 mais 1 é 2, 100 vezes 1 é 100, né? 100 vezes 1.000 é 100.000, não é assim? Sim. Agora vamos para o economês da agricultura do mogno. Certo. Então, uma árvore de mogno, eu não estou lhe garantindo que é um produto, é diferente de um produto industrial, tá certo? A pessoa poderá ter uma receita, o agricultor, uma receita, um apurado, como eu disse na história, de até R$1.000. Mas como é? Ele tem muitas árvores ali, ele não é só a árvore, ele pega, aí corta, ele dá um jeito de transformar em tábua, aí já vendendo a tábua já fica melhor e tal. Então ele poderá ter assim uma receita, um apurado de R$1.000 em cada árvore, tá bom? Certo. Tá certo. Agora, como nós somos preconceituosos e às vezes a gente não quer acreditar na gente. E depois que eu fizer essa comparação aqui, você vai me dar razão. Bom, vamos lá. Diga aí. Uma árvore de mogno eu posso ter uma receita de R$1.000, né? Certo. Um celular desse vale R$1.000, teoricamente. Uns valem 1.500, outros não sei o quê, outros 3.000, né? R$1.000. R$1.000, vamos botar, R$1.000. Isso aqui é um objeto. Para tu ter isso, tu tem que ter uma fábrica, tu comprar de uma fábrica, né? Isso. E para tu ter uma árvore, é tu plantar e ter paciência e cuidar, né? Que não é só ser pai, tem que cuidar, Tem né? que cuidar, é verdade.
Aí vamos lá. Aí eu sou uma dona de casa, que eu plantei lá no meu quintal, cuidei direitinho. Eu mesmo fiz negócio de projeto de irrigação não, com o resto da água de casa, com um baldezinho, enquanto é pequena eu vou lá e aguando, depois ela não precisa mais, com 4, 5 anos. Aí eu tenho 40 árvores, a dona de casa. Aí no instante se passou 10 anos. No instante passou 10 anos. Aí ela tem um apurado de 40 mil reais. 40 vezes 1.000... 40 mil. 40 mil. O meu amigo Gustavo ali, que é da tecnologia digital lá dos nossos projetos, ele tem as 100 árvores, vai vender 100 vezes 1.000, é 100 mil. 100 mil, exatamente. E você vai vender 1.000 árvores. 1.000 árvores é o quê? 1.000 vezes 1.000? 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão. Olha, se for assim no interior, qualquer pessoa aqui da cidade, você, rapaz, eu sei que tu tem uma receita de R$1 milhão em terra velha do Ceará, sabe o que é que ele diz? Esse caba não está falando a verdade, não. Os amigos dizem assim. Os amigos. E os que não são amigos, amarra e leva para o hospício, que esse é o caba é um doido. Concorda? Concordo. É? Quer dizer, 1.000 árvores, que vale R$1.000, aí a aritmética não vale. 1.000 vezes 1.000 não é 1 milhão, não? Mas você quer saber que 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão? Se você tem uma loja que vende celular e tem um estoque de... Ao longo do ano, tu vendeu 100 este mês, no Natal tu vendeu 200, não sei o quê. Tu vendeu 1.000 celular. A R$1.000. Tu teve uma receita de 1 milhão? Tem, a receita. Isso. 1.000 celular é 1 milhão, né? Certo. E por que é que 1.000 árvores bem trabalhadas não é 1 milhão? É preconceito que a gente tem contra as coisas da gente. Ninguém quer acreditar na gente mesmo. É verdade. A gente tem um potencial enorme e tanto qualquer segmento aqui no Ceará, o cearense ele tem essa. Eu acho que você é a expressão mesmo assim do verdadeiro cearense, que através de olhar o problema, ao invés de parar, muitos revolucionam. Aí, ao longo desses 10, 12 anos, nesse trabalho com móvel, com reflorestamento, eu ouvi muita coisa que eu tive que ter a capacidade de saber ouvir. Aí o cara diz assim, mas doutor, porque aí a gente engenheiro lá e chama a gente de doutor, então. Sim. Mas doutor, 10 anos. Muito tempo, doutor. Nem aí, que antigamente era Coelce. Vocês dizem, olha o tempo da Coelce. A Coelce não espera não, corta a energia da gente. Aí outro disse, não, mas fala com o cara do mercantil. O mercantil é que não espera 10 anos, a gente fica com fome, tá bom? Mas é um... problema, né? É um problema. E aí a solução? Dentro do campo mesmo. Então vamos fazer o consórcio. Consórcio é a gente ter. O mogno dá com 10 anos, depois planta um mamão que começa a dar com 1 ano e passa uns 3 anos dando ali. Depois planta uma tâmara que começa com 3 assim. E no primeiro ano planta outra coisa. Ah, mas uma planta pode atrapalhar a outra e não sei o quê, porque isso é uma coisa assim mais é o consórcio. A gente tem que saber fazer, né? Eu digo, não, vamos fazer de uma maneira simplificada. Vamos fazer o consórcio modelo Chico Rosa. Que eu brinco com, eu me comunico com os agricultores, conversando mesmo, brincando. Sim. E começa com o consórcio Chico Rosa. É assim, tu não vai plantar 3 hectares, que, por exemplo, tu vai plantar uma carreira de mogno, uma carreira de mamão, uma carreira de qualquer outra coisa aqui, teoricamente tu vai ter 1 hectare de cada, que é o consórcio normal, onde a gente mistura as árvores. Digo, olha, consórcio Chico Rosa não é o consórcio de cultura, não, é o consórcio de receita. Certo. E como é? Pega bem aqui, planta 1 hectare de mogno bem aqui, planta 1 hectare de mamão bem aqui, planta um de tama, de urucu, aí pronto. Tu tem a mesma coisa, tu tem receita. Tu começa a ter dinheiro logo com 1 ano, não sei o quê. Sim. E naquela mesmo de 1 ano, a cultura normal, às vezes dá com 4 meses, 3 e por aí vai. Então, isso aí são as soluções. Ah, mas todo mundo fez isso? Não, alguns estão fazendo e vai haver o efeito, o bom efeito de imitação que termina, que a gente começou, não tinha ninguém plantando mogno no Ceará. Sim. Nem sequer conhecia. Foi preciso, sabe o quê? O quê? Olha como eu digo que é o cearense mesmo tipo. Aí eu comecei, aquela minha curiosidade, eu digo, não, mas eu arrumei sementes, plantei, aí eu fui pesquisar.
na literatura científica em português não encontrei nada. Achei alguma coisa em francês, porque o mogno africano, os franceses exploraram muito a África e tal, e tinha alguma coisa. Eu digo, traduzir o francês. Aí só, tudo é estudo, né? Dá e certo, fui, isso. etc. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí sempre Deus me dá inspiração. Eu gosto sempre de falar em Deus nas minhas coisas, tá bom? Amém. Tá certo? Aí, digo, sabe de uma coisa? Eu sou cearense, cabo da peste mesmo. Pode chamar. Eu vou escrever um livro. Aí escrevi o segundo livro sobre mogno do Brasil, foi escrito por esse cearense aqui. Olha aí. Foi lançado em 2016 aqui na FAEC. O nome do livro? Hã? Nome do livro? Cedro e mogno no semiárido. Cedro e mogno no semiárido. Ok? Ok. Tá bom. Aí o que ocorre? Foi vendido toda a edição, etc. Pronto, aí começamos. Aí depois a gente escreveu outros, o mogno para iniciante, depois, 10 anos depois, a história do mogno no Ceará, a gente conta a história, toda a saga do mogno. Mas o que deu? Aí nós fomos ver, fomos pesquisar, né? Uma pesquisa, a gente viu todas essas coisas, vamos tirando as coisas, e é todo mundo que faz, aí não tinha ninguém para querer plantar, era um aqui, o outro acolá. O problema é de semente, uma muda, qual é o espaçamento, qual é a adubação, qual é tudo. O problema de hoje, sabe qual é? Qual? E se eu tiver o vento para quem? Tenha mogno, que aí você vai aparecer compradores. A procura pelo mercado, pelo mogno, que antigamente, como você disse, antes do embargo à Amazônia de pegar o mogno de lá, se produzia muito, né? Muito, Hoje o compensado entrou e está com todo mundo. Mas na volta do mogno, e aí? Ele vai entrar paulatinamente, só que ele entra com um valor muito bom, tá certo? Sim. Desde que os valores vão ser depois, é questão de mercado. O mais importante é que tem mercado, que até o planeta exige isso, e a produção de madeira é menor do que o consumo que está aumentando, tá bom? Olha, gente, o papo aqui com o Chico Rosa é um papo para realmente uma palestra são mais ou menos quantas horas sua palestra? 2 horas, 3 horas? 1h20, tá 1h20. certo? Mas às vezes também tem seminários, aí eu reparto, dou uma parte, eu fico só... Porque eu já estou na fase assim, mais só de complementar, corrigir e tal, etc. Porque eu fiz uma coisa que eu achei muito interessante. Diga. Eu peguei esses meninos, eu chamo os meninos novos, né? Menino novo. Os agrônomos, engenheiros florestais, assim, mais recém-formados, aí tem deles que querem, aí ficam estagiando comigo, eu vou passando para eles, e eles vão, e assim a gente vai passando, compartilhando conhecimento, né? E sabe o que deu isso? Diga. Até o ano passado, quando eu contei, através da gente, que nós temos o primeiro viveiro registrado direitinho, IBAMA, SEMAS, tudo de ambiental, é o nosso, o Viveiro Maravilha, lá em Nova Rússia, tá certo? Até o ano passado, em julho do ano passado, eu contei onde já tinha mogno através da gente em 83 municípios do Ceará. Se bem que uns têm 20 mil árvores, outros têm 50, outros só têm 100 árvores e tudo, 83 municípios do Ceará, 14 no Piauí, 4 no Rio Grande do Norte, 1 na Paraíba, 1 em Pernambuco e 2 na Bahia, tá bom? Está se espalhando, rapaz. E agora vai multiplicar. E eu estou pertinho de realizar o meu sonho. No Qual primeiro é o seu livro, sonho? que tem perguntas e respostas, e surgiu o seu sonho. Aí eu digo que o meu sonho é ter 1 milhão de árvores de mogno no Ceará. Hoje já tem mais ou menos 600 mil. Tá chegando perto. E vai já chegar nesses 2 anos, porque agora está evoluindo, mas é muito. Nas palestras tem gente que diz, seu Chico, eu plantei aqueles 300 mognos, mas hoje eu já tenho 20 mil, que eu nem sabia que ele já tinha 20 mil. Então, eu não posso afirmar que tem 1 milhão de árvores, eu afirmo que tem aproximadamente 600. Pode até já ter 1 milhão de árvores. Porque tanta gente planta, compra semente, vem de fora. Por que era esse sonho de 1 milhão? Lá vem outra coisa. E eu vou ter que explicar. Diga. Eu já disse que 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Sim. Eu já disse que uma árvore de mogno no Ceará salva 100 na Amazônia. Sim. Aí vamos para essa conta novamente? Vamos lá. Lá em Nova Russas, eu mesmo, lá com meus meninos, na minha terra, tem mais ou menos 5 mil pés de mogno. O resto, com os amigos, tem mais de 10 mil, mas só 10 mil árvores de mogno em Nova Russa. 10 vezes 100, quer dizer que só o município de Nova Russa, os agricultores, estão ajudando a salvar 1 milhão de árvores na Amazônia. É verdade. E o João lá, não sei de qual município, a tia Maria, não sei do outro, que tem 1000 árvores, tá
salvando 100 mil. Só colaborando mais no cálculo aí. É só a gente, né? Exatamente. Agora vamos no outro cálculo. Diga. Rapaz, a gente escuta aí na macroeconomia, o PIB não sei o quê, o PIB da Argentina, o PIB do Brasil, o PIB da China, o PIB, né? Produto Interno Bruto, não é? Isso. Aí eles classificam, tem um PIB industrial, o PIB rural, não sei o que, não é assim. Aí a gente ouve falar que o agronegócio do Mato Grosso, de Goiás, do Sul, o agro é um grande PIB, né? Sim. E no Ceará não tem PIB rural, não é assim? Não tem, verdade. só tem a indústria aqui e o turismo, né? Pois vamos aqui. Bem o exercício, eu vou bem vagarosamente para a gente, bem Uma vagarosamente. nova conta. Diga, pode Nova conta, vamos lá, você vai me ajudar. Certo. Se 1000 vezes 1000 é 1 milhão, Certo. e 1 milhão vezes 1000, aí a porca trouxe o rabo, como diz lá no interior. Torce o rabo. 1000 vezes 1000, 1 milhão. 1000 vezes 1 milhão, Um bi. 1 bi, Um bi. 1 bilhão. Se tiver 1 milhão de mogos no Ceará, que já vai ter, e nós podemos ter 50 milhões, não sei o quê, porque todo município tem condições, os agricultores. Quando pegarem mesmo, nosso povo é trabalhador, viu? É verdade. Eu fico danado quando diz que o povo não quer trabalhar. O povo quer, o povo é trabalhador. Nós somos trabalhadores, nós nordestinos. 1 bilhão. Aí nós, o Ceará, nós teremos um PIB rural de 1 bilhão de reais. Tu quer saber que eu nem sei o que é 1 bilhão de reais? Nem eu. Eu não sei se em nota de 100 ele dá para encher essa sala aqui, esse estúdio, ou cabe no bagageiro do meu carro, ou é preciso um armazém. É muito dinheiro. É muito, eu não sei o que é. Só é fácil em televisão, não sei quem desviou 1 bilhão, não sei para quê, não sei o que, não é assim. É verdade. É verdade. Mas na vida real nem a gente sabe o que é 1 bilhão, não é não? É verdade. E o Ceará tem um PIB rural de 1 bilhão. Vamos É chegar lá. possível. É possível. Vamos trabalhar, pronto. E sabe com o que é que eu fico mais satisfeito? Ah. É porque, por exemplo, ontem, das pessoas que foi à minha palestra, Hum. ele acho de Grangeira, lá perto de Varzea Alegre. Doutor Chico, naquele tempo que você deu aquela primeira palestra em Crato, eu vi, eu plantei 500 árvores de mogo, não cuidei muito bem não, só escapou 300, assim, dessa grossura lá. Mas eu fiquei com raiva de mim. Mas em vez de eu ficar com raiva, eu comecei a plantar mais, e hoje eu já tenho 20 mil. Aí mostrou, ó, de quem é que já está aqui empolgado com mogo e está me ajudando. O garotinho dele com uns 14 anos e a filha dele com 12, já com a maior linguagem, me perguntando coisa sobre mogo. Quer dizer, está passando de uma geração para outra. Essa próxima geração Isso é veio. muito importante para sustentar o negócio. Sabe como foi que eu consegui chegar nesses 83 municípios? Diga lá. Eu comecei como um agricultor mesmo, as outras pessoas, a autoridade, aí como era uma coisa nova, resistiam, eu digo, quer saber de uma coisa? Comecei a falar com a diretora de colégio. Aí comecei a dar palestra para turma jovem. Uma certa vez, numa escola profissionalizante, eu dei uma palestra, um tipo de uma quinta-feira e tal. Sim. Era lá próximo de Nova Rússia, em Ararendá, um rapazinho de Ararendá. Aí no sábado, o rapazinho chegou lá em casa, isso há 9 anos atrás, né? Sim. Nem os doutores sabiam o que era mogno, tá bom? Aí chegou um meninozinho lá de uns 15, 16 anos. Seu Chico, eu quero comprar aqui 50 mudas de mogno. Eu digo, menino, onde foi que tu ouviu falar nisso? Seu Chico, eu estava na palestra que o senhor deu lá na escola. Tu estava? Este menino me deu, sem saber, ele me deu uma lição tão grande e eu aprendi essa lição. Sabe qual foi a lição que ele me deu? Diga. Depois ele deu 2. Seu Chico, você não está se lembrando de mim porque eu estava prestando atenção, eu estava lá atrás só prestando atenção. Você só vai se lembrar dos barulhinhos que estavam lá na frente. Verdade. Aí eu digo, menino danado, tá bom? O certo é que ele plantou a 50. Quando foi depois, nós conseguimos, com os amigos aqui, os colegas agrônomos da SDA, incluir a muda de mogno no programa Hora de Plantar, e o governo passou uns 2 anos distribuindo umas mudas, que era via Emates. Aí eu consegui, falei com o colega agrônomo da Emates, esse menino deu 200 mudas para esse menino plantar. Esse menino plantou, quando foi logo na outra semana, estava tudo plantadinho. Eu levei o agrônomo lá, o colega, né? E
olha aqui, não sei o que, aí o menino, eu queria mais 250, ele já tinha 50, mais 200, 250. Como é que faz? Eu disse, faz o seguinte, filho de uma viúva, numa terrazinha bem pequena, ele cuidando mesmo, um menino de 16 anos. Aí fez lá com a mãe dele, não, pois faça aqui esse cadastro para sua mãe, deu as 250, fez 500, né? No outro ano, passou um ano, depois o outro, aí ele foi lá e comprou mais 500 mudas, completou 1000 mudas. Mês passado eu passei lá, o nome dele é Marcelo Evaristo, é lá da localidade de Angola, que é bom a gente dizer e mostrar, né? Sim, verdade. Ele não tem 1000 árvores de mogno, ele tem 960. Que ao longo do tempo se perdeu uma ou outra. Moral da história, esse menino vai praticamente ser um milionário, né? É verdade. Quando eu era garoto, o pessoal chamava que era milionário, que a gente tinha 1 milhão. Então, se ele vai, não que não tem 1 milhão, né? Vai ter, mas vai ser um menino que... Aí fez a sua aposentadoria. Pois é. Fez a aposentadoria dele. Aí está lá trabalhando, fazendo outras coisas e tudo. Exatamente. É o exemplo que eu dou. E teve um outro amigo meu, que na época ele foi lá e veio, e eu sei que ele é um agricultor, mesmo de capricho, mesmo, tem trator, tem muita área. Aí eu cheguei lá e até meu compadre, eu disse, compadre, olha, tá aqui eu expliquei, ele gostou, aí eu deixo daqui 1000 mudas separadas para você. Ele disse, não, eu vou lá plantar 1000 mudas, eu quero plantar 10.000 mudas logo. O meninozinho começou com 50, chegou a 1000. Aí esse meu compadre não plantou foi nenhuma. Não, é 10.000, prepara depois. Aí sabe o que foi que eu vi depois? Planta mogno e faz reflorestamento, não é quem pode não. Porque esse meu compadre tinha condição. Que até as mudas eu digo, olha, a muda é cara, eu faço, tu tem um trator, me dá umas horas de trator aí para me ajeitar o meu campo de milho também. E tudo certinho, então não plantou. Sabe quem é que planta mogno, faz reflorestamento? É quem quer. É verdade. Não é quem pode ou quem não pode não. O meninozinho, filho de uma viúva, tá certo? A criança, um adolescente, quis, plantou. Tá lá com 960. É, pronto, ok? E já vai começar a colher o ano que vem. Olha aí, rapaz. Papo muito bom com o Chico Rosa. A gente aprendeu demais. É questão de ter mais tempo, porque ainda faltou a gente falar de tecnologia, de um bocado de coisa, mas você já ficou curioso, não ficou curioso? Em como é que vamos plantar mogno? Eu vou ter esse contato maior com o Chico para eu começar a noticiar isso nos programas, no informativo de 2 horas, no informativo de 16 horas, porque eu achei interessantíssimo. Outra coisa, Chico, que eu achei dessa nossa entrevista em si, foi que aqui na nossa conversa me acendeu outra vez o orgulho de ser cearense, porque a gente às vezes se esquece. Esse papo foi tão bom, eu acredito que você aí de casa gostou tanto também, assim como eu, que isso dá um ânimo, não só de ser um cearense, mas de que sim, apesar das dificuldades que logicamente nós os cearenses enfrentamos, como qualquer outra pessoa, mas aqui no Ceará a gente sabe das dificuldades geográficas, a gente sabe das dificuldades, apesar de tudo isso, a gente pode sim, como você disse, quem quer, quem tem vontade de fazer, vencer essas dificuldades. Então, Chico, obrigado, eu te agradeço demais. Eu aqui fico muito honrado, tá certo, de ser convidado aqui por essa... Deixa eu usar a minha linguagem novamente. Diga. Pois eu ser convidado aqui para essa potência de comunicação que é a ANC, tá bom? Obrigado, tá certo? Eu te agradeço. Tá certo? Muito obrigado aí, tá bom? Tá certo. Até outras oportunidades. Obrigado, Chico. Tá obrigado. Bom, tchau. Gente, olha, a entrevista com o Chico Rosa vai estar disponível no YouTube. Já deixou o like? Deixa aí o like, né? O papo foi legal. Essa questão do mogno ainda vai render ainda muitos bate-papos. Deixa eu dar só um recado aqui. hora. Eu sou um velho analógico, mas eu escuto dizer que se der um like, fizer um comentário, tem um tal de um algoritmo que recomenda mais, né? Exatamente. Rapaz, parece que é assim. Exatamente. Se você alerta até aí, o velho analógico sabe disso. Exatamente. Olha, o Chico sabe disso, você tem que saber disso. Bota lá, clica o dedo no like e aciona o sininho. Fiquem todos com Deus e até a próxima.